Hoje, 1º de outubro de 2009, programa História Oral, programa Memória História Oral, da FANS com a Unimonte. Boa tarde, senhor Marcos de Rosas. Boa tarde. Seu nome completo, data de nascimento. Meu nome é Marcos Vinícius Gomes de Rosas, sou nascido em 16/7/1961. Nomes completos do seu pai, mãe e profissão deles. Tá, meu pai é Oswaldo Carvalho de Rosas, minha mãe é Odete Gomes de Rosas, meu pai era comerciante, no ramo da panificação. E seu pai era brasileiro, era português, Sim, veio para cá. Qual é a origem do seu pai? Meu pai é brasileiro, minha mãe é brasileira. Nós somos descendentes de portugueses, avós portugueses e italianos, da cidade de Consenza, na Itália, e em Portugal agora me falha a memória, da cidade de meu avô também, mas portugueses também. Eles vieram aqui para Santos, seus avós? Vieram, os meus avós estiveram primeiro na cidade de Olímpia. Vieram para o Brasil, na cidade de Olímpia, próxima a Bebedouro. Meu avô era gerente de uma fazenda, depois adquiriu uma pequena fazenda, né, se instalou lá, e não teve o resultado positivo que esperava. Venderam a fazenda e aplicaram os recursos aqui em Santos. Meu pai saiu de Olímpia, Bebedouro, para vir fazer faculdade de Direito aqui em Santos. E fez a faculdade de Direito com os recursos advindos da venda da fazenda. Também, logo após também, o meu avô veio com a minha avó, aplicaram também os recursos da venda da fazenda numa pequena panificadora, na rua Nabuco de Araújo, com Oswaldo Cruz, a antiga panificadora Petrópolis, que hoje se chama Panificadora Santa Cecília, e foi por aí que se iniciou. A minha mãe é santista, como se diz, da Gema, né, nascida realmente aqui. Os meus avós, meu avô é português, a minha avó brasileira, e se conheceram aqui em Santos. Meu avô era caminhoneiro, né, fazia transporte de mercadorias. Daí então meu pai conheceu a minha mãe na antiga loja americana. Minha mãe trabalhava no balcão, né, era gerente da loja de sorvetes da americana. Meu pai conheceu ela através de uma prima, que também trabalhava lá. O namoro era muito diferente naquela época. Pediu para a prima para apresentar, e daí então iniciou-se o namoro e vieram a casar. E graças a Deus, durante o período de casamento, fomos uma família muito unida. Você nasceu aonde? Eu sou nascido em Santos. Nasci na Beneficência Portuguesa, às 9 horas da manhã, do dia 16 de julho de 1961. Então já tinha o meu irmão, o Rui Sérgio Gomes de Rosas, que hoje tem 56 anos de idade. Eu vim na raspa do tacho, como diz, né? Eu vim no final, eu vim com 9 anos e meio de diferença do meu irmão. E daí então virei quase que um filho do meu irmão, porque ele tem até hoje, por mim, um cuidado muito grande, um carinho muito especial, e eu por ele também. Você foi morar onde? Nós morávamos também bem próximo à padaria. Nós morávamos na Nabuco de Araújo, número 9, onde era uma casa, a padaria Petrópolis ficava, a bem dizer, ao lado, né, atravessar a rua, já estava trabalhando. Meu pai optou por morar ali, porque na verdade estava próximo ao comércio. Naquele tempo, né, as padarias eram na maioria dos portugueses. E moravam já, ou geralmente moravam em cima da panificadora, ou moravam ao lado. E tem um ditado que diz que o porco só engorda com o olho do dono. Então, eles moravam ao lado, que já era para tomar conta melhor do seu comércio. E então a gente morou muito tempo ali. Aí depois meu pai acabou comprando a casa de esquina, na Oswaldo Cruz 168. Uma casa que hoje tem lá uma farmácia de manipulação. Lógico que isso vai ficar para a história, não vai estar a farmácia de manipulação lá de jeito nenhum, daqui a alguns anos. Mas tudo bem, valeu o momento. Então, ali eu praticamente passei a minha infância toda, né? E a minha infância foi muito ligada à panificadora, porque meu pai chegou a ter 7 panificadoras, de uma vez só. E eu vivia praticamente
dentro das panificadoras, né? E minha infância foi totalmente diferente da infância das crianças de hoje, né? Na verdade, a base, a infraestrutura, o trabalho que se tinha nas panificadoras eram dos nordestinos que chegavam a Santos e muitos da cidade de Paripiranga, na Bahia. Então, o que acontecia? Eles tinham lá, passavam uma carta, olha, vem porque o seu Oswaldo de Roses aqui trabalha nas panificadoras dele, tem moradia, tem alimentação, tem trabalho. Então, na verdade, quando chegavam na rodoviária, eles tinham o destino certo, que eram para as panificadoras do meu pai. Nós chegamos a ter, naquela época, uns 120 funcionários. Você só imagina uma panificadora hoje, né, em 2009, para desmanchar 3 sacos de farinha, é uma loucura, é muito difícil. Nós desmanchávamos, em média, em cada panificadora, em torno de 40, 50 sacos por dia. Então era uma mão de obra pesada, era um trabalho, não tinha o maquinário e o equipamento que se tem hoje, que é moderno, rápido, o pão é congelado. Naquela época não, era no braço mesmo. Era aquela maceira que pegava 4, 5 sacos de farinha de 50 quilos cada um. Era água, era fermento, era sal, era... Enfim, e a máquina rodando isso. Era uma coisa de louco. Para servir, fora as peruas que faziam a rua. Era o leite que se entregava também em casa. Então você precisava muita mão de obra. E na verdade, a maioria deles eram família. Então era uma grande família. Fazia 18 anos, vinha para Santos, vinha trabalhar ali na nossa panificadora. Até hoje nós temos muitas pessoas, principalmente já os netos de alguns, que eu tenho o prazer de conhecer e que são meus eleitores, por incrível que pareça, pela amizade que foi criada desde o tempo do meu pai. Então eles vinham da mesma cidade? Então? A grande maioria da mesma cidade. Paripiranga, na Bahia. Então a grande maioria. E a grande maioria tinha o sobrenome Rabelo. Eu me lembro muito bem. Então, na verdade, foi uma coisa que marcou muito a minha vida, porque praticamente eu tive a minha infância, uma infância maravilhosa. Ô, Marcos. Você já imaginou que é o fundo de uma panificadora, depois que termina o salão de pão? É enorme, era enorme. Então eu vivia jogando futebol, eu vivia fazendo guerra de massa. Meu pai ficava muito bravo, porque a massa, eles falavam assim, não joga porque a massa é sagrada. Né? Para não jogar fora a massa, que na verdade não tinha um custo muito grande. E ou era guerra de pó de café, ou era guerra de farinha, ou era andando em cima dos muros. Eu fui realmente terrível. Mas foi uma infância muito boa. Quem estava envolvido nessa brincadeira atrás das padarias? Quem era? Geralmente, na maioria das vezes, eram os garotos dos bairros. Eu tinha alguns amigos prediletos. Por exemplo, nos outros bairros que meu pai tinha panificadora, eu não guardava muito o nome das crianças, porque eu ia esporadicamente. Mas ali na Pedrolé, na Buco de Araújo com Oswaldo Cruz, eu tinha o Beto, eu tinha o Ninho, eu tinha o Pinho, eu tinha o Carlinhos, eu tinha o Reginaldo. Então eu tinha uma série de amigos que mais marcaram na minha vida e que viviam diariamente com a gente. Estudávamos praticamente no mesmo colégio. Nós estudávamos no Monte Serra, do Navarro, que era antes do Santa Cecília. Eu me lembro, eu estava na 4ª série, a minha professora era Lenita, Dona Lenita. A Marta também foi minha professora, que é a mãe hoje do apresentador Douglas Gonçalves. A professora Marta foi minha professora no 2º ano. Então, quando ele foi comprar o Monte Serra, eu estava no 4º ano, nós estávamos próximo à piscina, porque já existia uma piscina. Aonde que ficava? A piscina ficava atrás da diretoria antiga. Eu não sei se pela frente mudou. Porque, não, a frente Aonde ficava o colégio? O colégio ficava basicamente no prédio onde entrava a diretoria. Tinha aqui o Jardim da Infância, que era um galpão enorme, uma quadra atrás descoberta, e atrás desse prédio onde nós estudávamos era a piscina. A rua? Que era a rua? Que rua que era? É na Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Entrava pelo Oswaldo Cruz. Foi sempre pelo Oswaldo Cruz. Tanto que eles tiveram que colocar grade no 1º e 2º andar, porque nós nos jogávamos na piscina do 1º andar do colégio, né? E tinha lá o diretor, o Otávio, o professor Otávio, que é muito relembrado, foi um diretor maravilhoso, e dei muito trabalho para ele. Mas enfim, ele sempre foi muito bom com a gente. Então a gente estudávamos junto lá, e o Dr. Mito foi comprar naquele dia o colégio. E quando surgiu um boato que ele voltou na semana seguinte para fazer o negócio, e o pessoal da mais velho pegou ele, talvez ele lembre disso, para jogá-lo na piscina, porque ninguém queria que ele comprasse o Monte Serra, né? Monte Serra era uma escola histórica. E joguei muito futebol também
onde é o Guilherme Álvaro hoje, de frente para Oswaldo Cruz. Nós invadíamos lá, né? Naquele período tinha um certo cuidado, porque uma coisa da tuberculose, ele tinha um tratamento com pessoas que tinham tuberculose, mas nós entrávamos de qualquer jeito, jogávamos futebol, daqui a pouco vinham os guardas, pulavam o muro de novo, ou então íamos também para as pessoas, tinha uma chácara grande do japonês, que plantava lá fruta e tudo mais, a gente pulava para dentro para pegar as frutas. Enfim, já foi um outro período também. Eu acho que a minha infância foi muito boa, desde o tempo em que se construiu o Supercentro Comercial Boqueirão, que é um dos únicos supercentros naquele estilo, acho que na América do Sul, que deu certo e que funciona até hoje. Eu vi e praticamente todo o desenvolvimento da Universidade de Santa Cecília, desde o Colégio Santa Cecília. Eu estudei no Colégio Santa Cecília, até me formar no colegial, hoje é outro nome. Antigamente era ginásio e colegial, né? Hoje é ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Eu me formei, daí então fui fazer faculdade de administração de empresas. Antes, porém, eu fiz 3 anos de direito, mas não tive paciência para terminar. Você fez aonde direito? Fiz em Mogi, 3 anos. Não aguentava mais aquela viagem, e perigosa, uma viagem perigosa. Aí eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Se o dia que eu puder trazer para cá, eu termino. Acabei entrando em administração de empresa, e a maioria dos meus amigos cursavam administração de empresa. Então aí eu acabei ficando mesmo, me formei em administração de empresa e comércio exterior. Você fez aonde administração de empresa? Fiz na Facas, que ficava ali próximo aonde foi o antigo SIDOC, onde é a odontologia hoje. Constituição. Pertence exatamente, na Constituição, pertence também à família Viegas, que é a faculdade que se chama Unimes. Fala da sua adolescência para rapaz, assim, para Foi final, muito boa, foi muito boa. O que fazia? Cara, eu sempre fui muito ligado no esporte a minha vida inteira. A vida da gente, por meu pai ter sido presidente da Portuguesa Santista, por ter sido presidente da Liga de Futebol Amador durante 15, 18 anos. A Várzea era outra, não é isso, que não é mais Várzea, não existe mais Várzea. Nós tínhamos 20 campos, tinha 70, 80 equipes, tinha o primeiro quadro, o segundo quadro. Olha, era uma coisa que movimentava a cidade no final de semana, a Várzea. Então da Várzea se tirou grandes craques, e não é só porque se tirou grandes craques, essa não é a questão primordial. Ela fazia parte da vida do Santista, era um entretenimento que às vezes a família do Santista tinha. Nós tivemos clubes que marcaram época em Santos, né? Nós tínhamos só no Canal 5, onde hoje é aquele conjunto habitacional, nós tínhamos lá acho que uns 10, 12 campos, por aí no mínimo. Por aí. Você tinha campo no Morro, os campos, na Zona Noroeste, aqueles campos, Estradão tinha campo, enfim, nós tínhamos campo pela cidade inteira. Eu estou desviando um pouco, eu estou conversando aqui com os amigos, mas eu peço desculpa a quem esteja nos assistindo. Então, na verdade, a Várzea, ela estava muito ligada ao esporte. Meu pai comandou isso durante muito tempo. Mesmo foi uma briga muito grande do meu pai, quando começou a especulação imobiliária, nós tivemos uma luta muito grande, meu pai principalmente, para que não se perdesse totalmente os campos. Isso ocorreu, nós conseguimos 3 campos aqui, onde hoje é o CT do Santos Futebol Clube, que aí então deu um gás para vários a continuar, né? Tinha de manhã, de tarde. Eu participei de todas as categorias, eu joguei no Portuário, com o Edjar Roberto Ferreira da Silva, o Ararinha, está vivo até hoje, sofreu um problema de saúde muito sério ainda quando eu estava na Portuguesa, era presidente da Portuguesa, eu fui presidente da Portuguesa também. Joguei no Portuário, fui tricampeão do torneio Cidade de Santos de praia. Primeiro eu comecei no Alvorada Listrado com o Ararinha, passei para o Alvorada Branco com o Ararinha, e cheguei no melhor time, que era o Alvorada Azul, fomos campeão na praia. Quer dizer, o torneio Cidade de Santos, ele era um torneio maravilhoso, porque ele acabava reunindo muitos times, e não era só de Santos, era de São Vicente, Guarujá, Praia Grande, de toda a região. E tinha realmente gente boa jogando, porque eram jogadores da Portuguesa, do Portuário, do Santos, do Brasil, né? Times de várzea como Toca da Onça, que também tinha as suas equipes amadoras. O Barreiros, não era? O Barreiro já era mais na várzea adulta. Nós tínhamos também o Centro das Tintas, com o Valdir,
por muito tempo, veio a falecer também, o Valdir, mas que também teve time muito bom lá no campeonato Dente de Leite, chamava-se Dente de Leite. Sabe por que ele era em julho? Eu cheguei a fazer quando secretário de esportes, quando fui secretário, eu movimentei também um torneio desse no mês de julho durante 4 anos. Infelizmente acabou agora. Ele tinha, pegava o mês de julho, que era o mês de férias, né, dos adolescentes, e o que acontecia? A gente tinha também, nós estávamos disputando o Campeonato Paulista de Dente de Leite, e nós íamos jogar o Campeonato de Praia. E era realmente uma disputa muito grande que a gente tinha. A praia tinha 3 a 4 mil pessoas vendo o jogo. Eu cheguei também a jogar no futebol de praia, no Náutico, tinha o Caravelas, tinha o Campos Melo. Olha, o futebol de praia, aos sábados à tarde, né, talvez os jovens não acompanharam, mas vocês aqui acompanharam. Era um sucesso, quer dizer, essa praia estava lotada, era jogos por toda a praia. Era sagrado o futebol de praia. Mudou tudo, né? Tudo mudou. Eu não sei se mudou para melhor, no meu entender mudou para pior. Enfim, eu tive uma infância e uma adolescência muito ligada ao esporte. Nós tivemos uma equipe de futebol de salão que levava o nome da panificadora Big Pão, que nós tínhamos ali na Pedro Lessa, com a Lacerda da Franca. Essa foi uma outra etapa da minha vida, porque na verdade, quando eu fiz 15 anos, eu não era muito apegado no estudo. E meu pai o que fez? Meu pai falou assim, você não gosta de estudar, você não tira nota boa no colégio, muito bem. Então você vai estudar à noite e de dia você vai trabalhar. Eu não tinha problema nenhum, tinha uma saúde de ferro, né? Jogava futebol magrinho, sequinho. Eu falei, eu vou trabalhar, não tem problema, pai. Mas o trabalho era 5 horas da manhã para abrir a padaria. Ele no primeiro momento não me botou para abrir, tinha os gerentes, ele me colocava com o gerente. E o gerente mandava em mim, que eu ficava mais bravo ainda. Meu pai era o dono da padaria, era mandado pelos outros. Ficava bravo. Mas enfim, mas tinha que respeitar. E eu peguei 6 meses no caixa, das 5 da manhã na Big Pão e até meio-dia. Aí depois eu comecei a entrar mas eu não entrava às 5, eu entrava às 4. Porque as padarias hoje já abrem mais tarde. Mas na nossa época abria às 5, porque tinha, como era uma panificadora ligada ao bairro, estritamente ligada ao porto, doqueiro e estivador, no conjunto Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que é o BNH, então eu tinha que abrir 5 horas da manhã. Porque 5 horas da manhã já tinha gente comprando pão, leite para levar para casa e o estivador sair para o trabalho e o doqueiro sair para o trabalho. Então eu fiquei aquele tempo no caixa. Depois eu entrei às 8. Aí ficava das 8 até a 1 no caixa. E ali eu fiz muitas amizades. As melhores amizades da minha vida eu fiz na Big Pão. Eu tinha de 15 para 16 anos ali. Então pai, mas eu estou ficando o dia inteiro na padaria, estou deixando de treinar. E eu treinava no portuário da Xavier Pinheiro. Não é esse portuário de agora, onde hoje é um local retroportuário, tem containers lá, um pátio de containers. Nós treinávamos, o campo era muito bom ali, mas eu fazia questão de... Tanto que eu guardo a minha carteirinha do portuário, guardo a minha carteirinha do Santos, quando eu joguei no Santos. Meu técnico foi o José Macia, o Pepe. Até me lembro, o primeiro treino que eu fiz era uma peneira. Nós fomos treinar no Santa Isabel. E a primeira peneira foi feita e treinava todo mundo. A segunda peneira ele chamava pelos nomes. E eu ficava com uma chuteira olímpica, que quando molhava, pesava 1 tonelada. Eu quando vejo hoje os caras jogando futebol, eu falo, pô, a chuteira deles, né, toda impermeabilizada, toda bonita, colorida, que não pesa. A bola não pesa hoje em dia. Naquela época, quando molhava a bola, tu não conseguia chutar. Ou tu era forte ou não chutava. E ficaram minha alegria porque ele chamava o meu nome para treinar e me inscreveu. Disputei um campeonato pelo Santos. Meu pai era presidente da Portuguesa. Meu pai dizia assim, pô, fica bonito para mim isso, né? Você jogando no Santos e eu presidente da Portuguesa. E meu irmão já tinha tido uma vida profissional como atleta, mas mais do que laureada. Hoje não lembra mais, né? Meu irmão foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, na época de Dudu, Ademir da Guia, Leivinha, César, Ney, Leão. Quer dizer, meu irmão jogou naquele time, jogou. Ele era reserva, ele dizia que ser reserva do Ademir da Guia hoje seria titular da seleção brasileira, porque o Ademir da Guia foi realmente era o divino do futebol brasileiro. Foi campeão brasileiro, foi campeão paulista pelo Palmeiras contra o Corinthians, 1-0. Ele foi campeão paranaense pelo Curitiba, foi campeão mineiro pelo Atlético Mineiro. Enfim, ele foi convocado para as seleções. Naquela época não tinha a divulgação que tem hoje das seleções, que hoje é sub-21. Naquela época meu irmão eles não chamavam de sub-21, era juvenil, amador. Foi convocado para todas as seleções e jogava na Portuguesa Santista.
ele só não se deu melhor porque ele tinha um gênio muito arretado, brigava muito. Mas realmente foi um atleta de ponta. Então a minha família sempre foi ligada no esporte. Eu não cheguei a ser profissional, mas enveredei, logicamente, por um outro caminho também ligado ao esporte. E nós sempre gostamos muito da Portuguesa Santista. O meu primeiro time é a Portuguesa Santista, o meu segundo não, né? Porque hoje a Portuguesa está numa situação triste, deplorável. É o Palmeiras, o meu primeiro time. Eu fui presidente da Portuguesa Santista com 30 e poucos anos de idade. A Portuguesa Santista subiu comigo. Quando eu cheguei, o futebol estava parado, tanto desde da criançada até o profissional. Voltei todas as equipes. Comecei na Série A3, passei para a Série A2 e subi para a Série A1 como presidente da Portuguesa. Fomos vitoriosos no tempo que tivemos à frente da Portuguesa. Minha vida está muito ligada ao esporte, desde a época do meu pai, do meu irmão. E na Big Pão, lá na Pedro Lessa, foi que eu realmente aprendi muito na minha vida. Porque o balcão da padaria, você conhece o que é bom e o que é ruim. Você atende o médico e atende o bandido. É a expressão dura, mas é a verdadeira. Você atende pessoas boas e pessoas ruins. E naquela época era muito diferente de hoje, porque as panificadoras funcionavam como? Elas eram, na verdade, uma continuação da residência da pessoa. Então eu tinha lá um número de pessoas que, por exemplo, o estivador ele recebia semanalmente, quinzenalmente, e ele é um comprador em potencial naquela época. Então ele chegava lá, olha, eu não tenho Marcos, e não era uma pessoa, você imagina, era muita gente. Nós éramos a única panificadora da região no início, em 1970, que ela abriu em 72, trabalhei no final de 80 lá, por aí, meados de 70 para 80. E eles chegavam lá e falavam, não tem dinheiro, mas falavam, pode levar, não tem problema nenhum, desce aí a prateleira. Então eles compravam, era lataria, frios, pão, se alimentavam, e era uma coisa muito, muito legal, porque pagavam, era sagrado, quando recebiam, eu nunca tive... Era caderneta, né? Era, eu nunca tive um problema com nenhuma dessas pessoas. Era um outro momento de vida, era totalmente diferente. Então a minha vida eu até aqui estou dando depoimento, que eu vou lá nos 35, volto para os 15, mas é que a minha história de vida, eu vou deixar isso para vocês marcado aqui, ela foi tão bonita, mas tão bonita, que eu não é desfazer de ninguém. A minha, do meu irmão e a do meu pai, a nossa, pode ter alguém que tem uma história igual bonita, mas melhor assim em termos de amizade, de esporte, porque o esporte ele é diferenciado. O esporte você faz todo tipo de amizade. O esporte é o único que você pode... Você briga na quadra, mas depois saiu da quadra, esquece, é amigo. Ele tem uma outra função, tem um outro... Ele é diferenciado na vivência do ser humano no dia a dia. Então eu realmente tenho uma história de vida... Devo estar esquecendo aí de muita coisa. Mas eu estou tentando passar para vocês o que marca mais. Em Santos, assim, nessa década de 80, você com 18, 19 anos, 20 anos, além ali do esporte, Gonzaga, os bailes, festas, que o jovem transava naquela época. Eu naquela época, primeiro foi 2 épocas. Quando eu comecei minha mãe sempre foi muito preocupada comigo, mas os horários eram diferentes também. Eu saía às 8 horas da noite. Hoje meu filho sai 1 hora da manhã. Eu brigo com ele toda a vida. Minha filha não, que eu não deixo. Muito novinha, tem 15 anos ainda, não deixo. Mas eu saía e a onda nossa era outra, né? Pô, a gente ia... Lógico que tomava uma cerveja. Isso sempre tomou. Ninguém é hipócrita nem demagogo de dizer que não tomava uma cervejinha. Tomava. Mas era sadio, era diferente. A gente procurava os amigos para ir nas discotecas no primeiro momento. Teve várias discotecas. Né? Gonzaga era onde se concentrava um número maior de discotecas. Mas também tinha nos clubes. Tinha no Atlético, as domingueiras. Não tem mais domingueira. Domingueira no Atlético era a melhor coisa do mundo. Tinha as domingueiras no Saldanha. O carnaval era outro. O carnaval a gente se preparava para ir para o salão. Fantasia mesmo, a gente punha fantasia mesmo. E eu cheguei a frequentar. Não era Mares do Sul, era uma noite no Havaí. Que era aquela maravilhosa onde esse clube, o Caiçara Clube, onde é o Caiçara, hoje agora você já tem lá um prédio enorme sendo construído, foi agora há pouco tempo, e nós íamos no Caiçara, depois foi Mares do Sul, mas bem mais para frente, mas o bom carnaval foi do Atlético, o Atlético tinha um carnaval que eu frequentei muito bom, eu ia muito no Regatas, porque eu era muito familiar o carnaval do Regatas, e eu jogava futebol de salão no Regatas com o papai.
nos domingos de manhã. Teve uma época que eu ia todo sábado e domingo pro Regatas, com o Beto e com o Ninho. A minha mãe não podia ir, então o que acontecia? Ela me mandava com o seu Gameiro e com a dona Neres. O seu Gameiro já faleceu, mas a dona Neres ainda é viva. E eu levava uma sacolinha e ia domingo, sábado, 8 horas da manhã, voltava às 17 horas. A minha mãe estava trabalhando na padaria, não podia me dar lanche. Então a padaria era do lado da casa do seu Gameiro. Aí a minha mãe fazia um sanduichão de x-salada, levava pra gente, a gente comia na casa da dona Neres. E no domingo, cedo, 7 horas da manhã, eu já estava pronto para ir jogar futebol de salão de manhã e passava o dia inteiro no clube, piscina, basquete. E voltávamos à noite e ficava na casa da dona Neres. Minha mãe estava trabalhando na padaria, a padaria trabalha no domingo. E lá na casa da dona Neres eu também acabava vendo o Fantástico, que não era às 7 horas da noite começava. É fantástico aquela história toda. E eu ficava até às 10 horas. E no outro dia estava preparado para ir para a escola. Essa foi uma fase também ligada ao esporte. A fase depois de adolescente, já jovem, então eu frequentei muito lugar. Foi a melhor fase da minha vida, foi até eu acredito que tenha sido até os 25 anos, 26 anos. Meu pai faleceu, eu tinha 25 anos. Daí para frente complicou bastante, porque aí já vem mais responsabilidade, né? É um outro momento de vida, não é que seja pior ou melhor, mas é um outro momento de vida. Aí meu pai já faleceu muito moço, com 57 anos de idade, e eu tive que assumir. Meu irmão jogava futebol, jogador de futebol tem as coisas boas e tem as dificuldades com comércio, com essas coisas. Ele nunca ligou muito, mas é um irmão maravilhoso. E ele acabou ficando tudo comigo. E eu tive que encarar a parada, né? Você tocou os negócios? Toquei os negócios todinhos do meu pai. Nós tínhamos, naquela época, 3 panificadoras e fomos tocando. Aí, infelizmente, meu pai já pretendia... Aí foi uma outra época da minha vida. Meu pai pretendia me lançar candidato a vereador. Ele já tinha 6 mandatos. Né? Na verdade, ele sempre foi um dos mais votados da cidade. Em 1986, meu pai teve em Santos 6.249 votos. Imagino com coeficiente eleitoral, com número de eleitores muito menor. Então, quer dizer, ele já ia me lançar, já ia nos comícios com ele. Tinha comício, né? Comício mesmo, de rua, de praça. Era quando vinha o candidato a governador do partido, era diferente, um negócio totalmente diferente. E ele começou, e daí então eu me filiei no PTB, que era o partido do meu pai. Meu pai foi fundador do MDB. Depois, por divergências no MDB, acabou fluindo para o PTB. Que ano você se filia? Eu me filio ao PTB em 1982, antes do falecimento do meu pai, 4 anos antes. Quem era o prefeito? O prefeito era Oswaldo Justo. Meu pai, havia 2 candidaturas no PMDB, a do Lara e a do Oswaldo Justo. Meu pai apoiou a do Justo, que era a candidatura que estava com o menor índice percentual, né? Mas foi indo, no final ganhamos a eleição com o Justo. E trabalhei muito, mesmo quando jovem, trabalhei muito para a candidatura do Justo. Me orgulho muito porque foi um bom prefeito. E eu me lembro que meu pai disse, se prepara, quero descansar, muitos anos de muitos mandatos, e vou lançar você. Você está preparado? Você quer? E eu, caramba, eu era tão ligado no esporte, tinha tantos amigos, que eu tinha certeza. Na faculdade, então, fui presidente do diretório também, da Facas, por causa do esporte, acabei sendo presidente do diretório. Ganhamos tudo naqueles anos aqui na região e no estado de São Paulo. Então eu acabei por causa do esporte, me levou, eu tinha muitas amizades. E não era só nesses bairros que eu citei para vocês, em termos de Boqueirão. Era no Boqueirão, na Aparecida. Meu pai tem padaria no Jardim Rádio Clube. Eu no Jardim Rádio Clube, eu vivi no Jardim Rádio Clube um moleque, não tinha pavimentação nenhuma. Começou a pavimentar depois do Justo. Eu tinha até cavalo no Jardim Rádio Clube com carroça, que era que entregava o pão e o leite. Eu acabava chegando lá, pegava carro. Meu pai ficava doido, porque falava, pelo lado esse cara vai se matar. E eu saía pelo Jardim Rádio Clube. E tenho amizades até hoje no Jardim Rádio Clube, que era da época do meu pai, filhos e netos, que hoje me ajudam, são meus amigos. Não só em campanha, mas eu frequento lá, sou amigo deles. Então eu permeei pela cidade. Se você no Portuário, no Santos, na Portuguesa, enfim, no Regata Santista, na Ponta da Praia, milhares de amigos. Tem amigo por todo lado, o esporte faz amigo. E quando eu saí candidato, né, eu até me assustei, porque... Você sai candidato quando? 1988. Meu pai faleceu em 1986. Você sai candidato pelo...
Pelo PTB. PTB, 88 pelo PTB. Meu pai faleceu em 86. Meu pai faleceu no meio de um mandato. E foi muito engraçado, porque eu era jovem, e o jovem é inexperiente, né? Faz tudo com muita ansiedade. E eu tinha preocupado que não me dessem legenda, né? E eu falei, esses caras não vão me dar legenda, eles vão me passar a perna, né? Porque todo mundo falava antes da eleição já, pô, vou votar no Marcos. O comentário era, vou votar no Marcos, vou votar no Marquinhos, vou votar no Neymar, Marquinhos. E eu fiquei preocupado, né? Os caras já eram vereadores, né? E sabiam, tinham certeza que eu ganhava deles, não tinha jeito. E eu tinha essa certeza no meu coração. Aí eu peguei e fiz um mutirão de filiação. É uma coisa absurda essa, se eu contar. O presidente do PTB era o Rony Dutra, está vivo aí, é testemunha disso. Estive comigo essa semana passada ainda. Eu fiz um mutirão e eu levei 2.200 fichas de filiação. Olha, eu guardo o número, 2.200 exatas de filiação. Olha só, então, todos os meus amigos, a família dos meus amigos. Quando eu cheguei no PTB com uma mala nas costas, que eu tava de moto, porra, que só de vir em outra moto, eu pus na mesa do. Eu entrei, o Rony, que era muito amigo do meu pai, o Rony falou: o que é isso? Eu falei, as filiações para manter o meu nome na chapa de vereadores. E ele falou assim: meu Deus do céu, isso é para ganhar um partido. Você vai ganhar um partido, que eu não tenho isso de filiação. E acabei filiando, e na filiação foi na convenção, foi uma festa e tudo mais. E naquele primeiro pleito, que eu fui candidato, fui terceiro mais votado de Santos. Eu tive 4.785 votos. As urnas do BNH, eu tinha mais voto que o Del Bosco e a Thelma. O vereador tinha mais voto que o Del Bosco e a Thelma. Eu tinha urnas, está marcado lá para quem quiser ver historicamente na Justiça Eleitoral. Eu tinha urnas que eu tinha 150, 158 votos, foi a que eu tive mais. Eu não baixei de 80 votos em nenhuma urna do BNH. Porque eu trabalhei lá, fiz amizade lá, então eu era muito engraçado. E naquela época eu podia boca de urna. Hoje não pode mais. Eu ia pedir o voto para a pessoa de idade, ou jovem, ela já tinha o meu número marcado na mão, ou um papelzinho no bolso. Eu falei, vota em mim. Não, Marcos, 14684. Está aqui já marcado. E era uma avalanche. E a minha segunda eleição foi muito boa, também. Sempre fui muito bem votado. A minha terceira eleição também foi boa. Lógico que vem um desgaste. Você não consegue como vereador. O vereador ele é muito restrito na questão de legislar. Você acaba tendo um desgaste, mas eu mantive as votações. No meu terceiro mandato, quando eu perdi pela primeira vez a eleição, eu perdi por uma série de motivos, né? Que eu não gosto nem de relembrar. Foi muito triste naquele momento. Mas ainda perdi com 3.400 votos. Quer dizer, mais da metade da Câmara teve menos votos do que eu, mas por causa do coeficiente eleitoral, acabaram se elegendo e eu não. Quer dizer, mas foi muito bom, foi uma derrota boa. Fui secretário de esportes no governo do Beto Mansur. E tenho certeza que tivemos um sucesso muito grande na Secretaria de Esportes. Disseminamos esporte pela cidade inteira. Era esporte na praia, era esporte nos morros, era esporte. Eu não dava muita atenção para o esporte de competição. Eu me preocupei, né? Eu fiz um trajeto para mim atuar na secretaria, que era o esporte da comunidade, esporte social. E o que eu fiz? Eu investi bastante. O Beto falava assim nas reuniões de secretariado, todo mundo pedindo dinheiro, ele brincava assim, poxa vida, aquele jeito dele. Você estava na outra ponta. O Marcos não tem dinheiro. E a secretaria dele aparece na Globo, aparece agora na TV Tribuna, aparece no jornal do não sei o quê, no jornal não sei o que lá, não tem dinheiro, e você me pede tanto dinheiro. E tanto que era um negócio que a gente... Porque o esporte tem esse lado, né? Você junta as pessoas sem nada, às vezes com tênis, com shorts. Eu fiz nos morros, o campeonato dos morros, os campeonatos da praia. Olha, fizemos escolinha de tamborel na praia, escolinha de tênis de praia, caiaque, vela. Olha, eu fiz até campeonato de peteca. Até de peteca eu fiz, porque eu não discriminava. As pessoas chegavam e falavam, vamos fazer. O que você precisa? Uma rede? Uma cerca na praia? E foi um sucesso. Nós participamos de tudo que vocês possam imaginar. Criei o setor dos deficientes físicos. Hoje não é mais portadores, se fala deficientes físicos, que nós criamos na secretaria. Criei o setor de terceira idade na secretaria. Olha, foi uma loucura, Betão. Na verdade, me candidatei. Né? Candidatei, porque tinha vontade de voltar ao legislativo. E fui o vereador mais votado de Santos. Tive
6.984 votos na primeira eleição do Papa. E eu quero deixar aqui consignado para a história da cidade, que na verdade eu caminhei muito com o Papa por toda essa cidade, quando o Papa tinha 3% na pesquisa. Eu assumi a vereança porque era o primeiro suplente, o Marinaldo Mongon tirou uma licença por 3 meses e eu assumi a Câmara e já tinha experiência. E encontrei uma força-tarefa contra o prefeito Papa, inclusive de pessoas ligadas a partidos próximos e até do nosso partido. Isso vai ficar para a história. Eu não vou citar nome porque é chato isso, não vou fazer. Acho que já passou, mas até no plenário eu defendi muito o Papa com gente do nosso partido que não acreditava na candidatura do prefeito João Paulo Tavares Papa. Eu acreditava muito. E não acreditava muito só na candidatura, eu acreditava no homem, na proposta de trabalho do homem, na seriedade do João Paulo, na maneira de ele agir, na conduta dele como pessoa. Eu investi de corpo e alma. E eu ia para a sessão com o voto do Papa e muitos debochavam de mim. Eu falei, vocês estão enganados, nós vamos ganhar a eleição. Vai ser parelha, mas nós vamos ganhar a eleição. E subimos o palanque por todo lugar. E foi muito engraçado porque nessas reuniões de praça, comícios, falava só. Alguém que o Beto Mansur pegava da comunidade, que tinha representatividade no bairro, falava Beto Mansur, João Paulo Tavares Papa. E o Beto nunca deixou de fazer eu falar. O Beto me pegava e puxava em todas as comunidades. Marcos fala, Marcos vai falar. E eu falava. Quando chegou no BNH, era um comício no meu reduto eleitoral, e foi muito engraçado porque o Beto falou, quem abre o comício aqui é o Marcos. E lá era um reduto muito petista. Mas o Beto, muito esperto, falou assim, com o Marcos nós não vamos tomar vaia. E eu abri o comício e não tomaram mesmo vaia nenhuma, porque tinha voto até dos petistas para vereador. Votavam na ex-prefeita Thelma de Souza, mas votavam em mim para vereador. E abri o comício e foi um sucesso o comício, o Beto espertamente fez isso e o Papa também foi muito bem no seu discurso. E vencemos a eleição, eu me lembro, por 1.700 votos, uma eleição difícil, dura. Fomos virar quase que no final, eles já cantavam vitória. E fomos lá para o Portuário numa grande festa, porque foi a festa da vitória e a festa da redenção da cidade como um todo, né? E o Papa fez um grande governo. Esses 4 primeiros anos do Papa foi um grande governo e eu fiquei muito satisfeito de ter apoiado naquele momento. Bom, vamos então para uma nova eleição. E uma nova eleição, essa eleição foi em 2000 essa última, 2008, final de 2008. Aquela eleição, aquela coisa aí. Eu fui líder nos 2 primeiros anos do primeiro mandato do Papa, uma briga terrível contra o PT, porque o PT vinha com tudo, mas eu fui um líder bom, tenho certeza disso. Provamos tudo que precisava de renovação para a cidade, de modificação para a cidade. Depois saiu o Paulo Gomes Barbosa da presidência, o Papa me chamou e disse assim, Marcos, vamos construir uma candidatura a presidente da Câmara que tenha a fisionomia do meu partido, que tenha a fisionomia do meu governo. Eu preciso fazer algumas reformas ainda na cidade e preciso do presidente da casa e preciso da Câmara, né, da base de governo. E eu gostaria que você fosse candidato a presidente da Câmara. Eu falei assim, olha, prefeito, eu sou líder do governo, está indo bem. Eu já fui presidente da Câmara 2 vezes, eu fui o presidente mais jovem da história da Câmara de Santos. Eu fui presidente aos 33 anos da Câmara. Eu ganhei a eleição do PT no governo com Davi Capistrano, prefeito, ganhei de 11-10 da atual secretária de Educação, Sueli Maia. Eu virei um voto e consegui ser presidente da Câmara por 11-10. Nós tínhamos 21 vereadores. Não quero, já fui presidente pela segunda vez. E pela outra vez, qual você foi? Eu fui presidente a segunda vez no governo do Papa. A segunda vez no segundo biênio do governo do Papa. Pela terceira vez agora. Né? Então, o Papa me disse, precisava, eu falei, vamos lá, para a cidade, se é para o bem da cidade, acredito na sua palavra. Fui presidente, obtive 14 dos 17 votos na Câmara, me elegi presidente, com muita tranquilidade. Fizemos Mas antes disso, eu queria relatar, e que vai ficar marcado aqui, porque esse é um momento histórico. Que eu falei para ele, eu não quero ser presidente para ficar, primeiro, conduzindo sessão. Segundo, pagando funcionário. Terceiro, comprando café, comprando leite. Isso eu já conheço como é que é isso. O legislativo, eu não quero ser presidente para isso. Para assinar decreto, para conduzir a sessão.
Eu quero ser presidente da Câmara para fazer, historicamente, o que o povo de Santos e o que a Câmara de Santos espera há 100 anos, que é ter a sua sede própria. Eu vou receber do senhor o apoio para iniciar um processo demorado, duro de ser vencido, porque 100 anos ninguém conseguiu fazer. Ele falou, você vai receber o apoio necessário. Então eu falei, agora eu sou candidato. Agora só pode contar comigo que eu vou ser candidato. E iniciamos um processo, olha, que esse vai ficar marcado para a história, duradouro, difícil, uma cirurgia complicada, desde do terreno até o planejamento do projeto, para conseguir tirar o bombeiro do Castelinho, que é onde hoje vai ser a nossa sede. Estamos recuperando o Castelinho, fizemos toda a encosta, né, com a contenção da encosta, estamos fazendo uma sede maravilhosa que daqui a, se você vê esse pronunciamento daqui a 30 anos, você vai poder ter um pouco da memória de como foi duro para a gente fazer aquela obra. Porque, na verdade, nós tínhamos um terreno na Rangel Pestana com a Senador Dantas. E nós não queríamos desviar a sede do Legislativo do centro histórico, porque fazia parte do governo Papa a revitalização do centro histórico. Ali faz parte, a Vila Matias ali faz parte do centro histórico também. E estava muito degradada essa área. O que aconteceu? Eu e o Papa começamos a andar pela cidade de carro, prefeito Papa, para pensar, abrimos o mapa da cidade para ver um terreno para a Câmara. E não achava. Um dia nós estávamos indo lá no terreno da Câmara, porque eu fiquei comprometido de arrumar um terreno e eu repassar aquele terreno para ele, que ele pretende construir o Hospital da Mulher, da Saúde da Mulher lá. Fala do terreno, qual é? Do terreno da Rangel Pestana. Aí nós passamos... Com a Senador Feijó. Senador Feijó, desculpa, exatamente, Senador Feijó. Confundi Nabuco. Senador Feijó, em frente à panificadora de Seara. O que aconteceu? Me passamos ali, pai, ele falou, mas olhou para dentro do Castelinho, eu também falei, prefeito, de quem é isso? Está caindo aos pedaços. De quem é isso aí? O prefeito falou assim, eu não sei se é do Estado, rapaz, ou se é nosso. Mas isso foi muito engraçado, essa observação. Pegamos e fomos ver de quem era o terreno. Bom, mas o terreno está lá no IPTU com a inscrição do Estado. Puta, que decepção que me deu. Não vou conseguir. Até os governadores já passar isso para a gente, não vai passar. É do bombeiro. Mas o Papa falou assim para mim, mas eu acho que isso não é do bombeiro, não é do Estado. Vamos fazer um levantamento no cartório? Vamos fazer um levantamento no cartório. Demorou 50 dias o levantamento no cartório, porque isso aí é de 1900 e qualquer coisinha. Fizemos o levantamento no cartório, adivinha que aparece o nome de quem pertencia o terreno? Câmara Municipal de Santos. Porque na época de 1900 e pouco, ali, 1900, ou antes um pouquinho, não havia prefeito. A cidade era comandada por uma lista tríplice de 3 vereadores. Era o presidente da Câmara, que era o prefeito, o vice e um secretário. Então estava em nome da Câmara ainda o terreno. Daí então foi muito engraçado. Falei, tá vendo? Ali, troquei com ele, deu da Rangel Pestana para ele, porque todo imóvel pertence, está em nome da Câmara, mas juridicamente pertence ao município. A Câmara não pode ter imóvel. Então aí ele passou aquela área para a gente. Aí foi um outro processo. Aí foi um processo de conseguir na CEPLAN para fazer o projeto. E junto a isso, pôr na cabeça do Corpo de Bombeiro que tinha que sair dali. Aquilo estava caindo. A expressão é verdadeira que eu estou falando. Estava caindo. Na parte de trás tinha lá um prédio onde os bombeiros treinavam e ao mesmo tempo dormiam. Olha, mas estava detonado. E a parte da frente do Castelinho, que é a coisa mais linda que tem em história, é um dos 6 equipamentos de Santos, que é nível 1, que se você é obrigado a restaurar como era efetivamente, nós estamos fazendo isso, iniciamos agora semana que vem o restauro. O que acontece? Nós tivemos que falar com o Corpo de Bombeiro aqui, o comandante aqui não queria sair. De jeito nenhum. Aí falamos com o Comando Geral da Polícia Militar no Estado de São Paulo e do Comando Geral do Corpo de Bombeiros. Aí eles desceram. Eu, o prefeito Papa e o comandante geral do Corpo de Bombeiros. Fizemos uma troca. Tinha um terreno ao lado ali do Castelinho. Nós nos comprometemos, já está construindo a sede, deve estar entregando daqui a um ano, a construir uma nova sede moderna, equipada em condições para o Corpo de Bombeiros. O comandante geral assinou o protocolo de intenções, tudo bem.
e também de reformar uma Casa das Pedras ali do Corpo de Bombeiros no Porto, para ser uma sede do Corpo de Bombeiros. Também está sendo restaurado. Está gastando R$1.400.000. O que aconteceu? O comandante lá mandou sair, o daqui de baixo não queria sair. Então nós nos dirigimos novamente, então o comandante-geral passou a ordem através de ofício de serviço, portaria, determinando a gente, olha, foi uma briga. E se você visse como é que estava o Castelinho, piso caindo, não tinha parte elétrica, não tinha parte hidráulica, tudo detonado. Nós estamos fazendo a restauração, vamos fazer como na Europa o antigo restaurado, com o novo surgindo, 24 gabinetes, plenário moderno, um auditório para embaixo, um auditório para audiências públicas, para funcionar com a participação popular, com tudo com TV legislativa, tanto no auditório embaixo como em cima. É um prédio todo climatizado, moderno. Santos é o maior porto da América Latina, é uma cidade que tem um orçamento fabuloso e não poderia ficar com a Câmara na Rua 15 do jeito que estava, num prédio que eu uso um termo até meio vulgar, um muquifo, né? E estamos fazendo essa obra. Essa obra marca a história de Santos, na pessoa do prefeito, João Paulo Tavares Papa, que foi quem nos ajudou efetivamente, e na pessoa de muita gente que está em volta do governo e da Câmara, que eu não quero falar o nome, porque eu vou acabar cometendo injustiça. E também na minha determinação que eu tive, foi coisa de Deus, porque é muito difícil você conseguir colocar para frente uma obra. A Câmara, ela não tem estrutura técnica para isso. A Câmara não teve, sorte que o prefeito nos ajudou com a CEPLAN e com a Secretaria de Obras, mas as licitações foram todas feitas pela Câmara, porque na verdade esse dinheiro é do orçamento do Legislativo. Você imagina o que é isso? Na licitação da Câmara concorreram 25 empresas. Dentro dessas 25, as 5 maiores do Brasil concorreram no final. Se dá alguma coisa errada, um mandato judicial, uma liminar, para tudo eu não fazia nada. Então a minha preocupação era conduzir com a maior lisura possível, com a maior transparência possível, para correr tudo bem, e nós conseguimos ter o vitorioso para iniciar a obra e concluí-la. Porque nós vivemos um momento aqui em Santos, antes do prefeito Papa, não no governo do Justo, mas nos governos petistas, em que havia uma turma que, ao mesmo tempo que a cidade queria se desenvolver, se preparava por detrás com mandato de segurança e liminar para entrar na justiça e parar. Isso não é política, isso não é amar a cidade, não é gostar da cidade. Né? Quem gosta da cidade quer ver o desenvolvimento da cidade. Eu tive, quando presidente da Câmara, nasce no segundo mandato, mais de 10 ações movidas por gente ligada ao Partido dos Trabalhadores. Isso vai ficar marcado aqui para a história, porque é verdadeiro. Vai no fórum e vai ver quem assinou os advogados que assinaram os mandatos de segurança, solicitando mandato de segurança e liminar, e você puxa a filiação do Partido dos Trabalhadores, está lá. Não estou contando nada demais. É fato, está documentado. E eu sofri demais nesse momento. Então tinha a turma do sim e a turma do não. A Tribuna até dava isso e outros jornais davam isso. Mas enfim, passou. Graças a Deus foi um momento, hoje o momento é outro. Tem que haver, na democracia tem que haver situação e oposição, faz parte, mas tem que haver primeiro um pensamento só. É o bem-estar da cidade. A população não pode pagar o preço de um grupo político, este ou aquele, em detrimento do desenvolvimento da cidade. Não pode. Quem faz política desse jeito não faz política. Eu acho que é baixo nível. A gente tem que... O embate é no discurso, o embate é na questão dos debates, o embate é no programa partidário, é nas ruas, quem decide é a população. Por isso, eu acho que a gente cresceu tanto democraticamente. E o Brasil só vai, e Santos também, que é uma cidade politizada, chegar num patamar mesmo de nível para disputa eleitoral, quanto mais o eleitor tiver a oportunidade de informação é fundamental, e ao mesmo tempo também de exercer o voto, saber quanto é importante votar, quanto é importante saber escolher, é fundamental. Então eu acho que... E aí fui para o meu segundo, para terminar, né, essa parte política, eu fui para a minha segunda eleição, já para o segundo mandato do Papa. Aí dizia assim, olha, fui o primeiro, isso é que nem time de futebol, ganha um campeonato, depois baixa para o intermediário, 4º, 5º lugar. Já trabalhei muito, mas estava preparado para baixar um pouco de voto. Tinha tido 6.900 votos, quase 7.000. É uma marca
que deve estar entre as 20 mais, entre as 15 mais votadas da cidade, da história da cidade. Para minha surpresa, eu tive 8.438 votos nessa eleição. Só perdi para a Thelma, que foi ex-prefeito, teve 20 mil votos. Eu subi, tive 1.000 e poucos votos a mais, 1.500 votos a mais. Quer dizer, foi realmente uma surpresa positiva. Eu acho que a população entendeu o meu trabalho e entendeu também a ligação que eu tinha com o governo Papa. Né? Foi uma ligação. Esse voto foi meio que atrelado à situação. Né? A aprovação do prefeito foi de quase 80%, 180 mil votos. Uma parcela disso atrelou a minha imagem e a do Papa, a minha, a dele, e me deu essa votação que me deixa muito satisfeito e que deve ser entre as 5 maiores votações da cidade, eu acredito. Essa votação expressiva estimula o Marcos de Rossi a novos... Sim, eu tenho um compromisso primeiro... Novos voos. Eu tenho primeiro um compromisso com o prefeito Papa e com a cidade de permanecer aqui até o final do meu mandato. Eu acho que eu posso ajudá-lo muito ainda, para que ele possa desenvolver uma série de projetos que ele tem com a cidade. Não sou candidato nesse momento. Quem está nos vendo daqui a um tempo vai falar, que é esse ano aqui, ano que vem tem eleição. Nós estamos em 2009, 2010 tem eleição de deputados. Eu não sou candidato a deputado, eu subentendo que eu tenho que ajudar ele até o final. Aí depois eu vou delinear qual o caminho que eu vou tomar, mas sempre no grupo do prefeito Papa, sempre procurando a orientação pela experiência que ele tem. Até não tem a experiência que nós temos no parlamento, né? Mas tem a experiência de administrador, quer dizer, de quem viveu, porque o prefeito é a pessoa que vive tudo. Tudo passa pela mesa do prefeito. E é um ledo engano quem acha que o prefeito não sabe das coisas. Alguma coisa que está acontecendo na cultura ou no esporte, ele sabe de tudo. O prefeito acaba por acontecer, as decisões passam pela mesa do prefeito. E eu estou muito satisfeito. O Papa realmente é uma pessoa... Não é puxação de saco não, hein? Porque eu não sou de puxar saco. Mas ele é um cara sério, é um cara que vale a pena trabalhar com ele, vale a pena pela honestidade. Na vida pública, essa questão de honestidade é uma coisa difícil. E o Papa realmente é um homem muito sério. Presidente, falei demais, né? Presidente, vamos falar das suas impressões políticas das passagens na vida política brasileira. Você é jovem, você nasceu em 61, mas pegou a ditadura, o período militar, mas pegou a fase do governo. Viveu quase toda ela, né? Vivi. Toda ela. Depois a fase da autonomia de Santos, anistia. Você estava ali no Porto. Como você viu os movimentos dos trabalhadores ali próximo? Como que você via a cidade, os movimentos políticos? Santos sempre foi, todos nós sabemos, uma das maiores trincheiras contra a ditadura nesse país. Aqui nós tivemos os maiores movimentos sindicais do Brasil. Se iniciaram aqui praticamente, no Porto, as indústrias, o Cubatão também tem parcela significativa disso. E, na verdade, nós tivemos sempre uma luta muito dura contra a ditadura. Por quê? Porque o povo de Santos é politizado. Os sindicatos sempre foram, como eu disse, locais de contrários e de permanente luta contra a ditadura que se instalou no país, que calou, que infelizmente matou muita gente, que além de matar muita gente, matou a esperança dos mais jovens nas universidades, nos centros acadêmicos. Ela acabou por ceifar uma fase importantíssima do Brasil que que teríamos avançado. No momento que nós estamos, nós teríamos avançado hoje 20 anos politicamente se não houvesse a ditadura, que foi praticamente 20 e poucos anos de ditadura. Né? E foi muito duro, porque houve épocas em que se fechou câmaras municipais, se fechou o Congresso Nacional, foi uma batalha terrível, se atuou contra aquelas lideranças que eram expoentes favoráveis à democracia. Nós aqui em Santos éramos uma cidade que eles era uma cidade de área de segurança nacional. Ficamos muitos anos sem eleger o nosso prefeito. Não era um prefeito que era indicado
pela União, lá, pelo poder central, pelos militares. Isso afetou muito a cidade, né? Machucou demais o povo de Santos e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento também da cidade. Eles diziam que Santos era área de segurança nacional. E eu me lembro muito bem dessa história, eu não fui, mas eu me lembro muito bem que meu pai me contou. Quando houve E tem uma figura fundamental na história da volta da democracia em Santos, né? Da autonomia do município, do direito do voto, que é sagrado. Meu pai disse que o presidente Figueiredo não estava no Brasil. Quem era o presidente era o Aureliano Chaves, naquela época. Já falecido, foi governador de Minas Gerais, foi vice-presidente da República. E seguiu aquelas caravanas para Brasília, vários vereadores, sindicalistas, pessoas ligadas a movimentos que desejavam a volta da autonomia de Santos, não só de Santos, de outras cidades que também foram lá para pleitear isso. E foi muito engraçado porque esse projeto chegaram lá e encontraram vários deputados, né? Alguns de São Paulo, e o Gastone Rigg, nesta hora, inegavelmente, foi uma figura, foi um expoente nessa hora e teve uma participação fundamental. Ele saiu do Congresso Nacional com o decreto, que era tudo decreto naquela época, né? E correu para o gabinete da Casa Civil. Eu não me lembro quem era o chefe da Casa Civil, me falha a memória nessa hora. E passou a manhã inteira e todo mundo lá esperando, na expectativa de que se assinasse o decreto para efetivamente voltar à autonomia de Santos. E o Gastone, daquele jeito dele, meu pai contou que ele quase que meteu o pé na porta do presidente da República, entrou, falou assim: Aureliano Chaves, este é o grande momento para você entrar na história do Brasil. É devolver a cidade do maior porto da América Latina. É devolver a cidade mais politizada do Brasil. É devolver a cidade que tem os maiores, mais fortes sindicatos, berço do sindicalismo brasileiro. A autonomia desta terra. Só depende de você. O decreto está aqui. E naquele momento, né, o Aureliano Chaves olhou para ele, deu uma parada, pegou a caneta, assinou o decreto dando autonomia para Santos e mandou publicar a autonomia de Santos. Esse é um fato histórico. Talvez se o Gastone vier, vocês pegarem algum depoimento do Gastone, porque o Gastone, para falar aqui, vai ter que ficar 2 dias para contar. Ele foi líder no Congresso Nacional 12 anos. Vai ficar 2 dias contando e não vai conseguir completar toda a história do Gastone. Então, aquilo foi marcante. Eu acho que foi um momento que foi uma transposição de um momento difícil, de um momento em que os santistas eram tristes, que ficavam tristes porque não é que nós somos melhores do que nenhuma cidade do Brasil, mas nós somos diferentes, com certeza somos diferentes. A politização do povo de Santos é outra, a história do povo de Santos é outra, né? Por aqui chegaram a maioria dos imigrantes, né, que hoje permeiam pelo Brasil inteiro. Então eu acho que foi um momento difícil. A ditadura na nossa cidade deixou marcas tristes. No Brasil mais ainda, né? Com projetos malucos, coisa que só tinha interesse, a gente sabe para quê. E foi um momento difícil. Muitos desapareceram, outros foram exilados. Tá certo que teve alguns que dizem que foram exilados, ficaram muito, muito bem lá fora, né? Mas, enfim, teve alguns que realmente sofreram a perseguição da ditadura. Mas foi um momento também, eu acho, tem um lado ruim, tudo tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Foi um momento de amadurecimento também. Hoje o Brasil é um país que não tem qualquer risco, né? Não tem nem sequer uma pontinha de lembrança para se ter um golpe militar. Não há mais clima para isto, porque nós aprendemos que é através do voto, que é através da população, que é através da vontade popular é que a gente tem a oportunidade de eleger os nossos dirigentes. Se vamos acertar, se vamos errar, só colocando lá. E errando, nós temos a oportunidade, através do voto, de mudar nas próximas eleições. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Vamos voltar a 1962, 63.
A gente, quando é criança, tem sonhos. Tem. É evidente que tem. Você quer ser médico, quer ser piloto, quer ser isso, quer ser aquilo. Quando é jovem, a gente se redireciona. É verdade. O cidadão Marcos de Rossi conseguiu concretizar algum sonho ou falta alguma coisa para ser concretizado? O meu sonho até talvez por eu ter acompanhado meu irmão, é um sonho de criança, você perguntou um sonho, né? Uhum. Era ser jogador de futebol, não consegui ser profissional, né? Gostaria muito de ser, porque envolve aquele clima de popular, né? Aquela coisa toda. Eu não pude ser, foi até onde deu. Mas depois eu acho que eu consegui sim, consegui realizar o meu sonho. Consegui, eu sempre digo que ser vereador na minha cidade, tem muita gente que não valoriza isso, né? Mas eu valorizo por demais. A cidade de Santos é muito importante. Ter a representatividade, você está representando o povo. E você está votando agora um orçamento de 1.350 bilhões de reais. O prefeito Papa ainda levou para mim, antes de ontem, no Legislativo, um orçamento desse significativo. Agora com os royalties que futuramente virão, nós vamos ter um orçamento muito mais poupudo ainda. E ter a oportunidade de tentar melhorar a tua cidade, né? De ver a cidade se desenvolver, né? Procurar que as injustiças sociais acabem se dissipando, né? Você procurar ver as pessoas com moradia digna, quer dizer, ter seus filhos na escola, ter o seu trabalho, ter o seu lazer, ter a sua cultura, ter a oportunidade de ser um cidadão digno. Nós aqui em Santos, eu acho que dentro em breve, de alguns poucos anos, nós vamos ter uma boa parcela disso solucionada. As diferenças sociais vão diminuir bastante. E é isso que nós queremos para o Brasil, não é só para Santos, para o Brasil. Sabemos que na região temos problemas gravíssimos de moradia, falta de emprego, saúde, educação. No país também tem, mas é um país jovem, é um país de acertos e de erros. É um país quando de repente tem um sul de Santa Catarina com enchente, levando residências, matando. Você tem setores do Nordeste com uma seca imensa, gente morrendo de sede. Então é um país que é difícil de ser administrado, né? Mas eu fui, quero deixar também aqui consignado, eu fui sempre muito duro com relação ao PT. Mas eu tenho uma admiração pelo presidente Lula muito grande, muito grande. E a gente nessas horas tem que deixar de lado, né? A história do Lula em si já é alguma coisa que, né, no mundo eu acho que não há comparação. Nós tivemos lá o polonês, lá o Lech Wałęsa, aquele líder assim, mas que não tem 10% da história do Lula de movimento popular, não dá nem para comparar. E a própria formação é outra. Mas o Lula conseguiu enxergar que tudo aquilo, né, que ele discursava, né, uma boa parcela daquilo, quando se chega no governo, é diferente. E ele fala isso hoje. Eu acho bom que ele fale isso hoje, porque ele demonstra ser uma pessoa séria. Ele viu que, sabe, naquele momento ele achava que podia fazer aquilo tudo, que dava para fazer, mas de repente ele chegou no poder e viu que o poder é diferente, que dá para fazer muita coisa do que ele falou, mas não fazer alguns sonhos que ele tinha que eram impossíveis de ser realizados. Aí as pessoas falam assim, mas o Lula enveredou por outro caminho. Não é que enveredou, é que ser presidente da República, você tem que, não é representar um partido, você é presidente de uma nação. E você precisa governar essa nação. Então quando você vê o Lula, mas o Lula precisou se aliar ao PMDB, se aliar ao PP, se aliar... E como é que ele ia governar se ele não se alia? Democracia é isso. Ele não governava. Se ele ficasse simplesmente com o Partido dos Trabalhadores, ele não governava. Vocês acham que ele teria seguido na presidência da República se continuasse com os mesmos propósitos que ele estabeleceu durante a sua vida toda e se só tentasse governar com o Partido dos Trabalhadores? Jamais ele continuaria na presidência da República. Quem governa precisa ser um magistrado. Né? Você precisa, logicamente, aquelas propostas de campanha, você tem que implementá-las dentro do possível, mas havia algumas propostas do Lula que a gente sabia que não eram viáveis quando chegasse no governo, mas ele conseguiu avançar muito. O Brasil é um país hoje, em 2009, estabilizado economicamente. Não há como negar isso.
é um país em que tem a confiabilidade do investidor internacional. Não é só questão do petróleo, porque o petróleo, eu vejo o pré-sal, essa coisa do pré-sal, é coisa para 5, 10 anos. E em 10 anos nós vamos ter que ter outras formas de energia que não venham a poluir. Essa energia fóssil, ela é terrível. O petróleo polui demais. E nós vamos avançar para ter outro tipo de energia. Uma alternativa de energia. Então o que eu acredito é que, na verdade, o Lula foi muito bem como presidente da República. Avançou muito. Eu acho que realmente, eu sou um admirador sim do Lula. Eu vejo no Lula uma pessoa que saiu da onde ele saiu e que progrediu. O Lula, na verdade, como presidente da República, não só no país, que ele é muito popular, as pesquisas estão aí para demonstrar, mas na verdade o Lula, ele é um líder internacional. Inegavelmente é um líder internacional. É um homem que vai em qualquer lugar do mundo e que estabelece conversação em qualquer lugar, diálogo em qualquer lugar. Então eu acho que eu respeito muito o presidente da República. Eu, como disse, sempre fui um adversário, com respeito ao PT, mas o presidente Lula realmente é um grande presidente, inegavelmente. E quando as pessoas dizem, mas o Bolsa Família, mas o que você vai fazer num país desse, se você não puder dar, num primeiro momento, o arroz, o feijão, o óleo, o sal, o alimento para a sobrevivência, o que você quer? Depois que o país começar a progredir, você tem que dar um emprego para a pessoa se sustentar. Ou você vai esperar a família morrer de fome para esperar vir um emprego. Aí está morto, não adianta mais. Então ele está dando um primeiro passo de ajuda. Mas as pessoas entendem diferente, né? Infelizmente a política nesse momento, ela prejudica demais, porque prejudica a população, os mais carentes. Eu realmente sou um admirador do presidente Lula, das ações dele, ele tem defeitos como todos têm, mas efetivamente vai marcar a história do Brasil como presidente da República. Presidente, fala da família, dos filhos. Eu não falei dos meus filhos, né? Meti aqui um equívoco. Eu tenho o Vitor, que tem 20 anos, está no quarto ano está no final, tem mais um ano de direito. A Juliana, que tem 15 anos, está no segundo ano do ensino médio, vai enveredar pelo menos é o que ela quer, né? Quer ser médica. O Vitor quer fazer direito e o Vitor pretende, está estudando muito, prestar concurso para juiz, promotor. Ele quer, mas é político. Eu não tenho dúvida, eu estou tentando segurar para ele não ir para esse caminho de todas as formas. Eu não quero que ele vá para a política. Eu acho que ele pode ter um caminho muito melhor para fazer. Seja no setor público também, como juiz, como promotor, procurador. Mas ele não vai ter jeito não, viu? Eu não vou conseguir segurar e o Vitor vai acabar enveredando pela política. Gosta muito de política. Vai todo dia na Câmara. Eu falo para ele, meu filho está trabalhando, ele é estagiário na CT. Foi muito engraçado que eu disse para ele assim, olha filho, você é estagiário na CT. A CT é uma empresa de economia mista e pertence à prefeitura. Ele falou, mas eu não entrei porque o senhor me colocou, eu entrei porque eu tenho condições para exercer a função. Não, mas acontece que tu estando lá dentro, os olhos voltados para você é em dobro. Ele falou, mas eu sou o que mais trabalho. E é verdade. E lá o chefe dele, outro dia, até encontrou comigo na prefeitura e falou assim, que legal. Teu filho a gente não precisa nem falar, ele já pega o processo, vai para Cubatão, vai para Santo André, vai para São Bernardo. E eu falei para ele que ele só está ganhando com isso. Na verdade está aprendendo, né? Tá tendo uma formação boa, não está pela rua perambulando, pensando em besteira. O trabalho é fundamental na vida do ser humano. E a Juliana é mais assim, né? A Juliana é mais de rosas, mais avoadinha. Gosta muito de discoteca, de baile, de não sei o que, tem um nome diferente hoje aí. Mas eu pego no pé dela. Estuda, as notas são muito boas, graças a Deus. Eles tiveram uma formação de criança, estudaram na escola americana, desde o kinder, mas o Vitor se formou na escola americana, né, no ensino médio. A Juliana fez até a 8ª série no ensino fundamental, porque aí o município comprou a escola americana, teve problemas financeiros, administração lá. E aí ela está no Universitas, na Ponta da Praia. Está indo muito bem, as notas são muito boas. Tenho certeza que ela ainda vai nos dar muita alegria. E ela vai, pelo que eu sinto nela, ela quer ser médica. O Vitor não.
O Vitor vai enveredar pela política. E vai ficar marcado aqui. Eu não tenho dúvida que meu filho vai ter uma carreira brilhante, muito melhor do que a minha. Porque ele é muito mais tranquilo do que eu, ele é muito carismático, ele é muito pausado. Ele lembra, assim, para que vocês tenham noção, mais ou menos um estilo do prefeito. Tranquilão, tudo se resolve. Ele não puxou a mim nem o avô dele. Porque o avô dele é que nem eu, assim, é ansioso, atirado. Mas ele puxou, a minha mãe disse, o meu avô Belmiro. Meu avô Belmiro, pai da minha mãe, era assim, muito tranquilão. Minha mãe disse que ele era tranquilo, que era calmo. Calmo para tomar banho, é calmo para se vestir, é calmo para estudar, é calmo para tudo. Tem horas que eu fico louco, né? Porque, ô Vitor, como é que é? Não se trocou ainda? Vamos! Vai dizer, mas ele é um... Eu tenho orgulho do meu filho, tenho orgulho da minha filha, porque realmente eles são de uma geração muito complicada, a gente sabe disso, mas graças a Deus não me dão trabalho de forma nenhuma, só me dão alegria, só me dão felicidade. Marcos de Ross, você quer fazer suas considerações finais? Não, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje. Pena que na época do meu pai não tenham feito esse momento tão agradável para que eu pudesse revê-lo falando das coisas dele. Eu já aproveitaria para pedir para que você fizesse uma projeção de Santos para o futuro. Faço. Eu acho que a cidade tende a não crescer muito populacionalmente, até porque é uma preocupação da cidade em manter a qualidade de vida. Hoje nós já temos problemas no trânsito, né, que já afeta a gente bastante. A gente tem que crescer, dividir a riqueza. Eu escrevi uma matéria no Jornal Tribuna esse final de semana, no domingo, falando muito sobre a Petrobras e sobre o pré-sal. E eu digo que essa riqueza precisa ser dividida com o povo brasileiro, na bomba de gasolina. Nós somos autossuficientes de petróleo, nós vamos produzir não sei quantos milhões de barril. Não basta os projetos sociais da Petrobras, todos são muito bem-vindos. Mas é preciso que na bomba de gasolina, nós somos antagônicos. Ao mesmo tempo que somos um dos poucos países do mundo que somos autossuficientes em petróleo, ao mesmo tempo temos a gasolina mais cara do mundo. Isso não dá para compreender, né? Isso confunde a cabeça de qualquer um. Enfim, eu acho que Santos pode se desenvolver, tem que crescer com qualidade de vida, tem que acreditar na possibilidade de uma cidade que tem um porto que precisa se voltar para a cidade, ainda não voltou realmente para a cidade. É preciso que esse porto deixe parte da sua riqueza aqui na cidade, em educação, em cultura, em saúde. Nós ficamos só, eu digo assim, sabe, as pessoas defendem muito o porto. Não temos que defender, o porto está aqui. Né? Se nós andarmos aqui 2.000 metros, vamos chegar no porto. Eu quero dizer que enquanto a gente defende o porto, a gente precisa cobrar do porto. Porque o caminhão passa pela nossa cidade, os produtos que são tóxicos passam pela nossa cidade. Enfim, o número de trabalhadores no porto declinou demais com a modernização do porto. Tudo que se fala em termos de porto, se fala de uma riqueza muito grande. Eu vejo as matérias do jornal, a Tribuna. Porto vai gerar 10 mil empregos. Porto bate recorde de grãos. Porto cresce. E para a cidade? Não fica nada. Nós sabemos que é importante para o país. 32% da riqueza do país passa por esse porto. 32% do PIB, do Produto Interno Bruto, passam pelo porto. E o que fica em Santos? Não fica nada. Fica uma movimentação das empresas de ISS, mas é muito pouco com relação ao que o porto representa. O porto precisa voltar a pagar IPTU para a cidade, essa é uma questão que os empresários precisam, e a Codesp precisa entender isso. O porto precisa ter um fundo de investimento social para o município. Não dá para a Avenida Mário Covas, que é a avenida perimetral do porto, ser cuidada por um município. Se tem buraco, quem tapa é o município. Se precisa fazer a limpeza, é o município que tem que fazer. Então eu acho que essas coisas precisam ser rediscutidas. O porto, ele integra a cidade e a cidade integra o porto. Eu acho que a grande função do próximo prefeito é ele ter a oportunidade de iniciar essa luta que o Papa já iniciou de aproximação com o porto, mas ela tem que ser mais forte. Né? Acontece que os deputados federais se elegem aqui, botam um terno, vão para Brasília
e se fazem, nomeiam os diretores do porto e se tornam donos do porto. Isso é uma vergonha. Né? Se os eleitores tivessem um pouco de consciência ao ver os programas de TV, onde foi assinado a dragagem do porto. Isso é uma novela mexicana. Demorou 10 anos para se assinar. Um contrato de 250 milhões de dólares. Uma fortuna. Está na mesa lá o ministro Pedro Brito, falando que vai gerar 10 mil empregos. Tremendo Pinóquio, mentindo que 10 mil empregos da noite para o dia. Que negócio é esse, pô? Isso é um projeto de... O projeto da Embraport, que agora que é a Odebrecht que está comandando, é projeto para 15 anos, porra. Não saiu do papel ainda, tem lá 2, 3% feito. O outro projeto do lado de cá, da Santos Brasil, é outro projeto que nem iniciou. Eles falam em 10 mil empregos assim, enganam a população com a maior cara de pau. Nem sequer dizem assim, olha, esses empregos vão surgir, mas daqui a um tempo. Então, eles vão para Brasília, esses deputados federais, e tomam conta de diretorias do porto, e por seus interesses próprios não deixam o porto se voltar para a cidade, ou interesses políticos. Eu sinto que tem deputado federal comandando o porto da região e que já está podando o entendimento da Codesp com a administração municipal de Santos, por ciumeira. Quer dizer, prejudica a cidade por simplesmente por uma ciumeira política. Não precisamos de político desse jeito. Precisamos de gente que entenda que é preciso que a cidade se desenvolva. E o porto é, sem sombra de dúvida, um dos incrementos mais fortes da cidade. Eu diria que o próximo prefeito também tem que se preocupar com a área continental, porque a área continental precisa ter um projeto, né? Porque nós sabemos que com a ida de empresas retroportuárias para lá, nós temos que manter aquela questão de meio ambiente lá. Não é por causa só do desenvolvimento que a gente vai sair aterrando o mangue, desmatando, não pode fazer isso. Tem que estar atento a essas questões do meio ambiente. Tem um projeto também para a cidade, no sentido do turismo. Nós sempre estamos falando isso, mas não conseguimos efetivamente traduzir isso para a nossa cidade. Eu acho que tem muita coisa para ser feita, né? E buscar dentro dos segmentos da cidade opiniões diversas e divergentes, que é importante, para encontrar um caminho, né, de um maior desenvolvimento para a cidade. Eu acho que ninguém sabe tudo, né? E a oposição é sempre muito boa. Quando ela é feita construtivamente, ela é muito boa. O prefeito que não escuta a oposição quando é construtiva, o governador, o presidente da República, é burro. Tem que escutar a oposição, sim. A oposição é construtiva. Às vezes você tem lá algumas pessoas do teu lado, porque o prefeito é assim, né? Ele tem sempre 10 pessoas do lado dele e fazem uma cápsula sobre o prefeito. Colocam uma cápsula no prefeito. Então, o prefeito é bom, o prefeito é perfeito, o prefeito vai ser governador do Estado, o prefeito vai ser secretário de Estado, e o prefeito acaba não escutando as pessoas, outras pessoas que lhe ajudaram também. Então, ele acaba perdendo a grande oportunidade de ter um balanceamento de opiniões. Né? De dizer assim, pô, aquele cara falou assim para mim, mas eu preciso escutar. Aquele outro também, eu quero escutar o que ele fala. Então, aí ele consegue ter um equilíbrio. O prefeito, na verdade, de Santos, ele não é um grande estadista. Tenho certeza disso. Ele tem que ser um bom administrador. Essa cidade é uma cidade resolvida. Resolvida em esgoto, resolvida pouca, a periferia é muito pouca em Santos. A cidade precisa de um bom administrador. Tem ainda coisas que precisam ser feitas de obras. Eu acho que obras do governo do Estado, com relação à ponte, com relação ao porto, com relação ao túnel da Zona Leste e Zona Noroeste. Mas o município não tem recurso para fazer isso sozinho. Depende de recursos do Estado e da União. O prefeito de Santos ele tem que atuar muito, o próximo prefeito tem que atuar numa questão fundamental. Cuidar das pessoas. Cuidar de gente. A saúde tem sérios problemas, nós sabemos disso, somos governo. Tem que investir no esporte, tem que investir na cultura. Tem que escutar as pessoas, pô. Não dá para ficar naquela meia dúzia que fala todo dia que você é perfeito. Eu sou presidente da Câmara, lógico que é muito menor, né? Nem quer comparar o tamanho de administrar uma cidade e administrar uma Câmara. Mas eu, às vezes, que tem 5, 6 do meu lado, que falam, mas eu chamo outras pessoas para escutar. Eu procuro fazer mas presidente, meu chefe de gabinete fala, o senhor falou que... Eu falei, não, eu escutei ali, eu acho que é melhor por ali.
Né? Também tem que haver esse... Porque a próprio cargo do prefeito acaba trancando ele. E o que acontece quando tranca ele? E as pessoas que estão em volta capsulam o prefeito de uma forma tão violenta que não deixam ninguém chegar no prefeito. Isso é muito ruim para o prefeito. É muito ruim para o prefeito. Eu espero que isso não aconteça com... Que o Papa tenha noção disso, ele é um homem inteligente, e que os outros prefeitos também tenham uma noção. A melhor coisa para o prefeito, sabe qual é que é? É andar na rua. Prefeito que escutar a população. Quando você passa num bairro e uma senhora vem, às vezes, com um tom mais alto, escuta ela. Ela tem alguma coisa para te dizer que não está afetando só ela, está afetando um grupo de pessoas. E às vezes você soluciona aquele problema, é simples, às vezes é simples para a prefeitura, e por não querer ir no bairro, por não querer escutar, por não querer ficar ali trancado, você acaba perdendo a oportunidade de fazer uma boa administração e ao mesmo tempo de atender a população como um todo. Então, Deus. Então, finaliza, então. Né? Eu quero só agradecer essa oportunidade. Estou contente de ter vindo aqui. Eu sei que isso vai ficar para a história. Talvez eu não esteja mais aqui. O Vitor, a Juliana, os filhos do Vitor, os meus bisnetos vão lembrar de mim. Vão lembrar que foi o vovô deles que fez a Câmara Municipal de Santos. Isso vai ficar para a história. Eu acho que eu fico contente. Então, eu estou satisfeito, fico até emocionado. E muito obrigado pela oportunidade. Então, queremos agradecer a sua presença, o seu depoimento, em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos. Muito obrigado. Obrigado.